Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. Esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e vamos juntos. A partir de agora, então, com nossos destaques do jornal de hoje. Números divulgados pelo Ministério do Trabalho destacam: o Brasil criou em maio 155 mil empregos formais. Foram mais de 2 milhões de trabalhadores contratados, mas também um grande número de demissões. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de novas vagas com carteira assinada recuou 44%. A inflação do aluguel recua pelo terceiro mês seguido, agora em junho. A queda desta vez chegou a 1,93%. Os números são da Fundação Getúlio Vargas. No período de 12 meses, a deflação do IGPM já é de 6,86%. Mas, de acordo com economistas, apesar do nome que indica o índice, essa variação não deverá impactar numa queda de preços nos contratos mais recentes de aluguel pelo país. No TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos é suspenso após o terceiro voto dado pela condenação. A sessão que definirá o futuro de Bolsonaro ficou para amanhã em Brasília. O cantor, compositor e líder dos Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, é internado com quadro de pneumonia em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro. Plano Safra para a agricultura familiar vai garantir aos pequenos produtores do país mais de 71 bilhões de reais em novos investimentos, a juros mais baixos e com mais crédito para a produção. E ainda direto do interior do Paraná, você vai conhecer a técnica de ensacamento de banana que tem ajudado os produtores a garantir frutas com mais qualidade. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quinta-feira começou. No Brasil foram criados mais de 155 mil empregos formais no mês de maio, o que representa queda de 44% em relação ao mesmo período de 2022. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Só no mês de maio, de acordo com o governo federal, 2 milhões de brasileiros foram contratados e 1.844.000 foram demitidos. O resultado representa queda em relação a maio do ano passado, quando foram criados 277.730 empregos formais. O recuo foi de 44% nesta comparação. Em maio de 2020, em meio à pandemia de Covid, foram fechados 398.440 postos de trabalho. Já nos 5 primeiros meses deste ano, foram criadas 865.360 vagas formais de emprego, de acordo com o Ministério do Trabalho. O número representa recuo de 21,5% na comparação com o mesmo período de 2022, quando foram criados 1.100.000 empregos com carteira assinada. Os números do CAGED de maio de 2023 mostram que foram criados empregos formais em todos os setores da economia. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 2.004,57 em maio, um valor menor do que em abril, quando o salário de admissão foi de R$ 2.022,83. Na comparação com maio de 2022, também houve aumento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 1.969,02. Os números do CAGED são coletados das empresas e são referentes ao setor privado com carteira assinada. Esta semana, os dados divulgados pelo IBGE mostram que a taxa de desemprego no Brasil foi de 8,5% no trimestre móvel terminado em abril. Esta é a menor taxa para um trimestre encerrado em abril desde 2015. A inflação do aluguel caiu no mês de junho. Os números do IGPM foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas e revelam a terceira deflação seguida do índice em 3 meses. No acumulado dos últimos 12 meses, o IGPM já recuou 6,86%. Os números do IGPM, divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas, apontam que só neste mês de junho a inflação do aluguel caiu 1,93%. Se em 12 meses a deflação no índice chega a 6,86%,
Apenas neste ano de 2023, ao longo dos 6 primeiros meses, o recuo já chegou a 4,46%. Apesar do nome que indica o IGPM como a inflação do aluguel, a queda mais expressiva do índice, de acordo com os economistas, não deve impactar fortemente numa variação para baixo nos preços dos contratos de aluguel. Isso porque, na maioria desses contratos, aqueles mais recentes, já não é o IGPM a referência principal para reajustes, e sim o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O resultado para esta terceira queda seguida no IGPM foi puxado principalmente pelo Índice de Preços ao Produtor, que compõe 60% do IGPM. O mesmo IPP foi fortemente puxado para baixo, com as quedas expressivas nos preços dos combustíveis, que chegaram a 10,56% no último mês. O Plano Safra da Agricultura Familiar, anunciado esta semana, vai ter 71,6 bilhões de reais em investimentos. E os pequenos produtores ainda vão ter juros mais baixos e mais crédito para a produção. Frutas e verduras fresquinhas. A exposição na Praça dos Três Poderes, em Brasília, é só uma amostra do que é produzido pela agricultura familiar. Para incentivar a produção de alimentos e ajudar a superar a fome de milhões de brasileiros, o governo federal retomou, depois de 4 anos, o Plano Safra da Agricultura Familiar, com redução de juros para a produção de alimentos e para maquinários. São 71 bilhões e 600 milhões de reais em crédito rural, volume 34% maior do que ofertado anteriormente e o maior da série histórica. Essas máquinas e equipamentos foram feitos exclusivamente para a agricultura familiar. E os juros na linha do Pronaf para esses maquinários agrícolas foram reduzidos de 6% para 5% ao ano. Para quem produz alimentos como arroz, feijão, legumes, leite e ovos, por exemplo, a taxa de juros vai baixar de 5% para 4% ao ano. E se for produção sustentável, com foco em orgânicos ou agroecologia, os juros serão menores, de 3% ao ano no custeio e 4% para investimento. Queremos garantir às brasileiras e brasileiros alimentos saudáveis e com preços acessíveis, produzidos de forma sustentável. A economia não vai bem se o campo não for bem. A economia não vai bem se o alimento for caro. A economia não vai bem se a miséria for a prática estabelecida no campo. Inclusão de indígenas e quilombolas como público beneficiário é mais uma das novidades. As mulheres rurais também ganham uma linha específica, com financiamento de até R$25 mil a juros de 4% ao ano. Com a luta e a presença e a organização das mulheres, a nossa agricultura cada vez mais tende a se fortalecer e esse é o nosso papel. Outra novidade são as mudanças no microcrédito para agricultores de baixa renda. O chamado Pronaf-B terá a renda familiar anual ampliada de R$23 mil para R$40 mil e o limite de crédito de R$6 mil para R$10 mil. Os produtores das regiões Norte e Nordeste que pagarem o financiamento em dia terão aumento no desconto, que saltará de 25% para 40%. Essa retomada é o início de um novo tempo e de nós construir uma agricultura alternativa, uma agricultura agroecológica e produzir alimentos de qualidade. O presidente Lula assinou decretos que valorizam as políticas de acesso à terra. São mais crédito para a instalação das famílias e para os jovens do campo, que vão ter uma faixa de crédito para a compra de terras. Os povos quilombolas também serão incluídos como público beneficiário do crédito instalação da reforma agrária, que teve reajuste de até 220%. Um ataque a uma escola pública de Cambé, no norte do estado do Paraná, antecipou as discussões sobre segurança nas escolas, na Câmara dos Deputados, em Brasília. A Comissão de Educação do Senado começou a tratar de mudanças nas regras de segurança das escolas públicas do país. Foi uma resposta à invasão ocorrida numa escola estadual de Cambé, no norte do Paraná. Um ex-aluno invadiu o lugar e atirou contra um casal de alunos. Em abril, um outro ataque registrado em Santa Catarina.
um homem invadiu uma creche em Blumenau e matou 4 crianças. A comissão do Senado tem poderes para criar regras de segurança nas escolas estaduais, municipais e privadas. A ideia é começar a discussão partindo da necessidade de revista de pessoas na porta das escolas. E ainda, o planejamento para simulação de situações de emergência. A TV Evangelizar esteve em Brasília para acompanhar o início desse debate. O Parlamento está preparando um projeto de lei para a gente poder reagir a esses casos de massacre nas escolas, para a gente tentar dar uma resposta importante para evitar que fatos como esse ocorram novamente. Como identificar essas dificuldades, como atender os problemas, como evitar que esses problemas se agravem, como ter acesso à escola, né? Não pode entrar na escola. Eu sou ex-aluno, sou ex-professor. Não, nós temos que ter regras, né, de uma arquitetura contra o crime, mas envolvendo a comunidade escolar, ter o plano de cada escola e de cada região, de cada município, de segurança escolar. Os projetos devem ser encaminhados para o plenário depois do recesso previsto em julho. Governadores deram carta branca para os senadores e deputados tratarem do assunto. Direto de Brasília, Ricardo Vilches, para a TV Evangelizar. O programa Mais Médicos terá chamamento para vagas remanescentes no Paraná. A nova fase segue até 15 de setembro, com o objetivo de preencher as vagas deixadas em aberto pelos médicos que não se apresentaram na primeira etapa. Quem tem mais detalhes é o nosso repórter Lucas Marconsoni. Boa tarde, Lucas. Olá, muito boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que estão acompanhando neste momento o Pauta Aberta. É exatamente isso. O Paraná tem cerca de 133 vagas disponíveis que devem ser preenchidas até dia 15 de setembro para o programa Mais Médicos. Ao todo, o governo federal disponibilizou 327 vagas para o estado, mas apenas 59% dos convocados se apresentaram na primeira chamada. Esses 194 candidatos já estão trabalhando nas unidades básicas de saúde de 92 municípios aqui do Paraná. O programa tem como foco a atenção primária à saúde, mas os novos convocados devem ser aí remanejados para novas áreas. Ao todo, aqui no Paraná, 2.670 profissionais se inscreveram para o programa. O Paraná conta hoje com 427 profissionais do programa Mais Médicos. Odilon, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas. Depois de 40 anos de espera, os povos indígenas do Alto Rio Guamá, no Pará, agora têm direito ao uso exclusivo do território, depois da retirada pacífica dos chamados não indígenas que viviam ilegalmente na região. A música dá o tom da festa. A celebração dos indígenas da etnia Tembé tem um motivo muito especial. Depois de 40 anos aguardando a saída de invasores do território, finalmente eles têm a casa de volta. Nascido e criado no Alto Rio Guamá, o cacique Naldo lidera a luta dos indígenas. Aprendeu com o avô e o pai. Agora pode finalmente celebrar. Como diz assim, maravilhoso. A gente fica feliz da vida. E festa exige pintura especial. Fui pega de surpresa e também convidada para celebrar. Essa tinta aqui é uma tinta sagrada, essa aqui é tinta de guerra. É uma coisa que a gente esperava muito pela nossa terra, a gente está conseguindo. Essa aqui é uma tinta apresentada por ela. Foi boa, obrigada. Foi surpresa. A operação de desocupação do território começou no último dia 2 de maio e cumpre uma decisão judicial de 2014. Inicialmente, as famílias não indígenas receberam um prazo de 30 dias para desocupar o local de forma espontânea e puderam até levar seus pertences. Apenas 10% dos intrusos insistiram na ocupação e foram notificados por oficiais de justiça. Toda a
operação foi feita de forma pacífica. Ao todo, 774 pessoas foram cadastradas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para serem possivelmente encaminhadas para programas sociais. A terra indígena Alto Rio Guamá ocupa uma área equivalente a 280 mil campos de futebol e é habitada por cerca de 2.500 indígenas de 3 etnias, distribuídos em 42 aldeias. O próximo passo é garantir que os invasores não retornem ao território. Para isso, o poder público vai fechar os acessos e inutilizar as instalações que ainda ficaram de pé. O governo também está elaborando um plano de segurança para manter o território seguro. Tem essa parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Justiça, para ter uma fiscalização contínua, e proteja, de fato, o território. Já a FUNAI vai apoiar os indígenas na elaboração de um plano de gestão ambiental territorial. Vamos retornar para planejar juntos com os povos indígenas esse apoio a esses projetos que são feitos a partir dos próprios povos indígenas. A gente vai para um breve intervalo agora, já voltamos. Você vê agora imagens de Recife. A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou o novo piso salarial dos professores do Estado, que foi para R$ 4.420 aos que trabalham 200 horas por mês. O Sindicato dos Servidores da Educação acompanhou a sessão e protestou. Alegou que a medida do governo deixou fora 52 mil servidores para atender apenas aos professores. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h53 da tarde. Agora estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, retoma amanhã, sexta-feira, a votação do julgamento que poderá deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Se ele for considerado culpado de abuso de poder pelos ataques em discurso às urnas eletrônicas, antes das eleições de outubro do ano passado, em que Bolsonaro foi derrotado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelo período de 8 anos voltou a ser suspenso nesta quinta-feira. O ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, proferiu o terceiro voto pela condenação e, na sequência, a sessão foi suspensa. Os 7 magistrados julgam a conduta do representante de extrema-direita durante reunião realizada com embaixadores em julho do ano passado no Palácio do Alvorada para atacar o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT. Tavares condenou o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pelo uso da TV Brasil, emissora pública, para transmitir o evento. O juiz afirmou que os ataques feitos eram comprovadamente falsos contra a urna eletrônica com finalidade eleitoral. No momento, o placar está 3-1 pela inelegibilidade de Bolsonaro e outros 3 ministros ainda vão votar. Os trabalhos vão ser retomados na sexta-feira. Enquanto era julgado em Brasília, o ex-presidente viajou da capital para o Rio de Janeiro e falou com a imprensa ao desembarcar. Agora, lamentavelmente, falar em vacina, falar em voto, falar em projeto, falar em urna, falar em projeto da dita lei da censura passou a ser crime no Brasil. Bolsonaro ainda apontou caminhos sobre seu futuro na vida pública após o julgamento. Se eu estiver fora do jogo político, eu vou ser um cidadão, talvez um bom cabo eleitoral. Tarcísio seria um bom nome? Tem vários bons nomes por aí, mas eu acredito até o último segundo na isenção e num julgamento justo, sem revanchismo por parte do TSE. O ex-presidente defende que é inocente. Segundo ele, não houve nenhum crime ao se reunir com embaixadores e tirar seus direitos políticos por abuso de poder político é inexplicável. O censo 2022, que teve números oficiais divulgados esta semana, mostra que a população do Brasil aumentou em 12,3 milhões desde a última coleta feita para o censo 2010. Os dados oficiais, divulgados esta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
A diferença de 6,5% significa que o crescimento médio da população nos últimos anos foi de 0,52%, o menor registrado desde 1872, quando foi realizado o primeiro censo aqui no Brasil. O resultado oficial do censo traz uma surpresa. Somos menos brasileiros do que o esperado pelo IBGE. O resultado representa 4.700.000 pessoas a menos do que a prévia da pesquisa. Gente, isso é quase a soma dos moradores de Salvador e Fortaleza. Em dezembro do ano passado, o próprio Instituto calculou a população em 207.800.000 pessoas. Essa prévia foi composta por dados iniciais do censo, além de projeções. Mas os números definitivos mostram que a população brasileira cresceu, num ritmo lento, é verdade. O censo é medido no país desde 1873 e desde então apenas 13 censos foram realizados. Nesta última década, foi o menor crescimento já registrado na história. 9 das 27 capitais brasileiras tiveram queda do número de habitantes. A maior redução aconteceu em Salvador. A população saiu de 2.675.000 habitantes em 2010 para 2.418.000 habitantes em 2022. Uma queda de 9,6%. Também perderam moradores capitais como Rio de Janeiro, Belém, Porto Alegre, Belo Horizonte, Natal e Recife. São Paulo permanece no topo das maiores cidades do país. São 11.450.000 habitantes. É muita gente. Mais até do que todo o estado do Paraná, que tem população de 11.443.000 pessoas. Na sequência das maiores cidades, vem o Rio de Janeiro, com 6.200.000. Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e Manaus são cidades com mais de 2 milhões de habitantes. Aqui vale um destaque. Fortaleza é a capital brasileira com a maior densidade demográfica do país. Isso quer dizer mais gente em menos espaço. São 7.000 habitantes por quilômetro quadrado, resultado da verticalização da cidade. Muito mais prédios, principalmente na orla das praias. Continuando com a lista das maiores cidades. Na casa do 1 milhão de habitantes estão Curitiba, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Belém, Guarulhos, Campinas e São Luís. Outra curiosidade: em Pernambuco, 41% da população vive no Grande Recife. E olha que a capital encolheu, menos 3,17% de moradores. Uma notícia preocupante agora: foi internado nesta quinta-feira o cantor, compositor e líder do grupo Paralamas do Sucesso, Herbert Viana. As primeiras informações repassadas por pessoas próximas ao artista destacam que Herbert Viana, de 62 anos, está internado para o tratamento de pneumonia. E hoje à noite, o último brasileiro fecha a participação na fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras joga logo mais às 9 horas da noite no Allianz Parque, em São Paulo, na busca pelo primeiro lugar do Grupo B. No duelo contra o Bolívar, as duas equipes entram em campo classificadas, ambas com 12 pontos. No entanto, o Palmeiras precisa da vitória para chegar ao primeiro lugar do grupo. Empate deixa com os bolivianos o primeiro lugar. E pela Sul-Americana tem brasileiro novamente hoje, na luta por vaga. Confira. Às 7 horas da noite, pelo Grupo E, o Santos, já eliminado da competição, cumpre tabela contra o Blooming, da Bolívia. Mais tarde, às 9 horas, pelo Grupo F, o América Mineiro, em Montevidéu, no Uruguai, tem jogo duro contra o Peñarol, que é o lanterna do grupo. Uma vitória essa noite, dependendo do resultado da outra partida entre Defensa e Justiça e Milionários, pode levar os mineiros para a repescagem da Copa Sul-Americana. Também às 9 da noite, o Botafogo joga em casa, no Newton Santos, contra a equipe do Magallanes, do Chile. Com uma vitória simples, o alvinegro carioca fica muito perto de garantir o primeiro lugar do grupo. Apenas uma goleada da LDU no outro jogo contra o César Vallejo poderá tirar os brasileiros da primeira posição. Virando a nossa página aqui do Pauta Aberta, vamos mudar de assunto. Quando você vai ao supermercado ou à feira, qual é o seu critério para fazer a escolha das frutas?
A aparência, com certeza, é uma delas, para todos nós. Uma fruta bonita enche os olhos. O cuidado para que as frutas cheguem bonitas e com qualidade até você começa no campo. Um exemplo disso vem lá de Nova Itacolomi, na região norte do Paraná. A técnica do ensacamento da banana tem ajudado produtores a garantir frutas com mais qualidade. Há cerca de um ano, seu Claudemir e o filho Tiago decidiram usar a técnica do ensacamento dos cachos em todo o Bananal. São aproximadamente 19 hectares de área plantada em Novo Itacolomi, região norte do Paraná. A gente começou o ano passado com um teste com ela com uma área pequena. Aí, como o benefício dela, a qualidade, traz um diferencial muito grande. Aí, esse ano, estamos com 100% da área tudo com essa sacola. O ensacamento é todo feito manual. Um a um, os cachos vão sendo encobertos com o apoio desse equipamento simples. Um trabalho que é recompensado com muitos benefícios. O ensacamento, além dele trazer benefício para o produtor, não só na qualidade, que ele dá um fruto, um tom mais claro, um verde claro, fazendo com que o comprador dele tenha mais preferência, qualidade de fruto no mercado. Ele também traz o benefício do controle de doença fúngica de folha, que é uma doença que ataca bem no início da formação do cacho, que é a Dectonella. E também faz o controle de pragas, no caso da trips, que é um tipo de pulgão que ataca a cultura da banana no modo geral. Ele também faz a antecipação desse cacho, né, para o produtor. O produtor que opta por fazer ensacamento hoje consegue antecipar de 20% a 30% na produção dele. Aqui nesse Bananal, a gente consegue observar 3 cores diferentes de sacolas, mas ao todo são 12. E existe um motivo para isso. É pela cor das sacolas que o produtor consegue definir o tempo da colheita. E isso faz com que ele ganhe tempo com a produção. Então ele não perde tempo na colheita, correndo, olhando o cacho, qual que está no padrão de colheita. Ele vai pela tonelação de cores. Então ele consegue antecipar o prazo de colheita dele. E outro benefício também, ele vem com a tecnologia de UV. Ele não tem o queimamento do sol no fruto. Os sacos protegem os frutos, mas a qualidade deles depende de um conjunto de fatores. E o principal é o cuidado feito antes mesmo que as frutas apareçam. Desde quando sai o rizoma. O cuidado é ali. Parte de nutrição, pulverização, fungicida, herbicida. O reflexo da dedicação tem sido visto no volume da produção. São cerca de 3.500 quilos de banana por hectare que atendem ao mercado da região. Hoje você consegue aí entre R$ 3 a R$ 5 a caixa a mais. O sucesso de quem vem pegar a mercadoria começa aqui comigo. Se ele pega 300, 500 caixas na semana, na outra semana ele quer 800, 1.000. Todos que vão numa banca pegar uma fruta, se ela tiver riscada, feia, ninguém quer. Então, se ela tiver com uma qualidade boa, aí tudo flui e tudo dá certo. Interessante, né? A gente observar o cuidado extremo desses produtores, a proteção que eles garantem ao fruto, as bananas bonitas, né, que são produzidas e, claro, um trabalho que é muito bem recompensado, com rentabilidade maior na hora de negociar a safra. Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Uma excelente tarde para você. Até amanhã.